Pessoal, olá, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com a Ludmila. Ludmila vai se apresentar. Está eu aqui, missionária Ana Angélica, junto com o pastor Tiago. Amém. É. Nós somos do Ministério Santidade e nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com a Ludmila. Ludmila vai contar o seu testemunho de vida, a Sim. sua trajetória, uma trajetória linda que ela tem. Ela já contou um pouquinho para a gente ficou muito entusiasmado É. com o testemunho dela. E a palavra do Senhor, ela fala assim, que o testemunho, ele é para edificação da igreja. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém. E que esse testemunho possa edificar a sua vida, assim como já edificou a minha quando eu ouvi também. Né, pastor É. Tiago? Só para nortear aí o pessoal do canal, os inscritos e todos que vão visualizar esse vídeo, a Ludmila, né, a irmã Ludmila, ela é uma inscrita do canal Salvos. E como que eu conheci a irmã Ludmila? É o seguinte, nós trouxemos aqui para o canal um ex-pai de santo, ele deu uma entrevista há cerca de uns 3, 4 meses, não é isso? Mais ou menos isso. Há cerca de uns 3, 4 meses. E eu tenho o costume de ler, eu leio todos os comentários, né? E dos comentários que eu li, um que me chamou muita atenção foi da irmã Ludmila. Foi muito lindo, muito profundo. Eu fiquei realmente muito edificado com o que ela escreveu ali. E eu acabei fazendo um convite para ela, na verdade, para Isso. estar vindo aqui para o canal. Como a Ludmila mora um pouquinho longe de nós, né? Nós estamos em Minas e ela está em Goiás. Então, não foi possível trazê-la para o estúdio, até porque o canal ele está iniciando, né? Agora, a gente Verdade. não tem nem... Nós temos... E por falar nisso, né, pastor? Vamos pedir às Sim, pessoas, se inscreva aqui no canal, né, assina, clica aí no sininho de notificação amém. para você nos ajudar aí nesse canal, fazer esse É, canal crescer. exatamente. Então, assim, graças a Deus, a Ludmila aceitou esse desafio. Meu Deus, que Deus abençoe, irmã. Daqui a pouco ela vai falar, tá? A gente não vai interromper, mas vamos tentar, tá? Mas o que que acontece? Aí a irmã Ludmila aceitou e graças a Deus, hoje nós estamos conseguindo fazer essa gravação. Então, assim, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, primeira coisa, se você não assistiu o vídeo, né, para você Assista, entender o que que a Ludmila vai falar, verdade. assista o vídeo do ex-pai de santo. Nós vamos deixar O o card aqui em card cima, em algum lugar em aqui em algum desses dois cima. lugares aqui. Aí você vai se inscrever nesse canal para ajudar e fortalecer o trabalho. E eu vou colocar aqui na tela, tá? Ludmila, ela vai deixar, não vai? Eu vou colocar aqui na tela o comentário dela. Eu vou recortar e vou colocar aqui. Aí os irmãos, dei pausa no vídeo, leiam. Se vocês quiserem ler, né, ele todo, não vai dar para colocar ele todo, vocês podem entrar lá no testemunho, né? No vídeo do ex-pai de santo e procura lá pelos comentários da irmã Ludmila para vocês entenderem. Mas, bom, vamos deixar ela Vamos falar, deixar a né? Ludmila falar, porque eu tô ansiosa Eu para também, escutar o que ela tem para eu quero falar. saber também. Oi, irmã Ludmila, eu vou deixar agora, vou passar para você a palavra, você se apresente e deixa Deus te usar em nome de Jesus, tá bom? Tudo bem, irmã Ludmila? Boa tarde, né? Boa tarde. Então, ai meu Deus, estou um pouco nervosa, mas Amém. é como o pastor disse, o nosso testemunho ele vale mais do que até um conselho, né? Do que 1000 palavras. Eu cresci no interior de Goiás, eu sou filha de advogado. Eu cresci, pai e mãe advogado, eu cresci num lar espírita, kardecista. E assim, uma infância muito feliz, assim, meu pai e minha mãe muito próspero e tudo. Cresci recebendo aqueles passes, indo. Allan Kardec, aquela coisa, sabe? Não conheci Jesus. Sim, E meu pai e a minha mãe, meu pai nasceu no lar kardecista e a minha mãe no lar católico. Só que com a união dos dois, minha mãe começou a frequentar o kardecismo e assim a gente foi crescendo. Infância maravilhosa. Só que nisso, na infância, eu já vi uns resquícios assim de meu pai bebendo demais. Assim, tinha hora que ele meio que transformava em outra pessoa, assim, e na época a gente não tinha entendimento, né? Eu não tinha entendimento. E assim, eu sentia aquela energia ruim, né? Que hoje eu sei o que que é. E aí, com o tempo, eu fui crescendo e meu pai foi cada vez mais se envolvendo com a Umbanda. hum, E nisso, meu pai mexia com. Ele é advogado, era advogado, e ele mexia só com essa área agrária. Uma das sim, áreas que ele mais mexia, e naquela região que a gente morava, que é na divisa do Goiás com a Bahia, é uma região muito perigosa, entendeu? sim, E com o tempo, eu fui vendo, assim, minha família decaindo. Meu pai começou a beber mais, ele arrumava aquele tanto de gente, levava para dentro de casa.
sabe? Aquela energia pesada. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava na rua. Aí foi acontecendo aquela série de coisas. E nossa família foi decaindo, decaindo, decaindo. E logo, nessa questão que eu quero deixar bem claro, gente, eu não tenho nada contra religião nenhuma. Eu tenho amigos espíritas até hoje, que inclusive eu tenho certeza que vão assistir esse vídeo. Eu quero dizer que eu amo todos vocês, Amém. entendeu? Eu não tô aqui para, entendeu? Menosprezar ninguém, falar que hoje eu sou melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário, entendeu? Eu oro por todos. E com o tempo, as coisas foram tomando um rumo muito ruim. Meu pai foi ficando extremamente violento, Hum, bebendo cada vez mais, foi perdendo dinheiro. E nisso, eu sabia que meu pai fazia trabalhos espirituais, entendeu? Aí, o que acontece? Ele pegava e ia para essas cidades espíritas, ficava 3 dias lá, deitando pro santo, sei lá, porque já misturou já kardecismo com banda, com... Já virou aquele rolo, já não era mais só o kardecismo, entendeu? sim. E aí ele deitava para esse santo, aí voltava para casa, e nisso recebia dinheiro, levava lá para esse povo. Ele andava com tanto de gente, todo dia ele arrumava uma pessoa, porque a gente morava numa chácara grande, tinha 2 casas, a casa grande que a gente morava, e uma outra casa, que a gente chamava até de outra casa. E ele arrumou até um pai de santo, entre aspas, e levou para lá, que chamava João Macumba. E aí a gente pequeno assistia isso. Esse João Macumba, ele recebia pessoas lá para fazer trabalho, inclusive pessoas da região ali que os filhos eram homossexuais, levava lá para tirar a homossexualidade do filho, umas coisas assim, Sim. sabe? Totalmente. E a gente cresceu vendo isso. E eu, sem saber que eu tinha um ministério, que Deus escolhe no ventre, a gente não tem noção. Eu precisei passar por tudo isso. Eu senti a presença do maligno e não sabia o que era. Muita opressão. E nisso, na adolescência, eu e meus irmãos já começamos a beber, fumar. Meu pai vivo ainda. E Sim. foi aquela desordem. E com o tempo, as coisas foram tomando rumos horríveis. A nossa infância foi maravilhosa. Quando foi entrando na adolescência, nós somos 6 filhos. Entendeu? Ah, tá. 3 homens e 3 mulheres. E minha mãe é advogada e minha mãe, coitada. Hoje ela fala, né, que ela foi muito omissa, Hum, entendeu? Assim, mas também não tinha é. entendimento. E aí ela ia tudo. Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, meu pai arrumou outro pai de santo, mais outro lá, sabe? E ele foi Sim. fazer os trabalhos e queria que eu fizesse também, porque não sei o quê, porque não sei o quê, só essas coisas. Aí meu pai foi começou a ter casa. Tinha um casal do Rio Grande do Sul que morava lá em Poços, na Sim. cidade que eu morava. Esses casal liberdade, um fica com quem quiser, Sim, só que a sim. gente não sabia. E ela ia lá para casa, ela não podia ter filho. E ela levava aquelas comidas de churrasco, não sei o quê, e ali era tudo consagrado e a gente não sabia. Ah, E aí minha mãe, aí foi, aí era daquela época que ele se envolveu com essa mulher e o inferno completou. Ela fazia uma fofoca, tipo assim, ela comprava maconha para mim e contava pro meu pai que eu tava fumando. meu Ela me Deus. colocava contra minha irmã. E ela casada, o marido dela sabia que ela tinha casa com meu pai. Você tá entendendo? Olha o que o inimigo faz na Meu vida do ser Deus. Que confusão. Nossa, minha mãe, coitada, passou mal, foi parar no hospital. A cidade inteira sabia, minha mãe foi a última a saber. Sabe, assim, virou um... E naquela época foi a época que meu pai e a gente era próspero, casa enorme, aquele filho, aquela fartura, de repente, porque com certeza meu pai fazia trabalhos também para o lado profissional dele, né? Assim, Sim. eu lembro do meu pai contar, gente, já é tanta história, que se eu for contar, que eu lembro dele contar que ele tinha que fazer uma petição assim, e não vinha nada na cabeça dele, aí ele concentrava, vinha um homem da capa preta. Olha para você ver o que eu escutava pequeno. Vi um Nossa. homem da capa preta, e ele inspirava, ele escrevia uma petição assim que não tinha juiz que não aprovasse. Você está entendendo? É A mesmo? profundidade? Uhum. Como é que A ele profundidade disso. recebia ajuda desse homem da Das capa preta, entidades. das Uhum. entidades, que o ajudava a escrever uma petição? É uma petição. Ou seja, ele foi se envolvendo com coisas erradas. É meu pai, eu amo demais, mas eu não posso ser omissa, por mais que ele Não. já faleceu e tudo, entendeu? Acho E que o aí foi. nível de intimidade dele com as entidades estava bem alto, né? Assim, bem Aí alto. minha mãe via demônios lá em casa, ela via. Ela disse que a gente pequena dormindo, ela via os demônios assim, tipo, entrava debaixo. Ela chegava, eles entravam debaixo da prateleira, assim.
Aí, quando ela estava lá nessa outra casa, que tinha lá em casa, esse João Marco manifestado, as entidades falavam, eu estava lá. Olha se Meu não é Deus que cuida Deus. da gente, É Deus, meu Deus. Meu É Deus. entendeu? Com verdade. 6 crianças. Imagina, graças a Deus, estão todos vivos hoje, saudáveis. Se não é Deus que cuida, quem é que cuida? É verdade. Então, assim, foram tantas experiências. Minha mãe já sentiu o demônio enforcando ela. Ela via, ela assustava. Ela disse que desde pequena ela vê. Ela disse que pequenininha ela viu um homem grandão com um nenenzinho aqui, ó, no ombro, com a luz. É o demônio que se disfarça, espírito de luz, né? Ah, tá. E a gente crescendo, recebendo esses passes e tudo, e foi tomando esse rumo. Foi ficando a energia pesada. Meu pai chegava perto de mim, eu não conseguia ficar perto dele. Ele tentava parar de beber, não conseguia. Aí ele ia buscar, tipo assim, né? Não, o espiritismo, buscar ajuda. Aí ficava 3 dias assim, zen, que eu não sei nem explicar o que é isso. Depois já começava. Violento, com as pessoas na rua, assim. Meu pai sempre foi uma pessoa do coração maravilhoso. Meu pai é uma pessoa muito boa. Só que tomava ele aquela coisa, né? E aí, Sim. quando ele se envolveu com essa mulher, desandou. Desandou, aí a gente já estava todo desandado, 6 filhos, minha mãe já perdida, porque o meu pai era o alicerce, né? Sim. E aí, minha mãe. Aí, um belo dia, no ano 2000, tudo já perdido, vergonha na cidade. Meu pai mora no escritório, já tinha separado da minha mãe, a gente na casa, aquele trem, assim, aquela coisa horrível. Um belo dia, minha mãe, do nada, fala: vamos embora daqui. Vocês querem ir para Brasília ou para Goiânia? Aí a gente, Brasília. E a gente foi, deu tudo certo assim, Deus. Depois eu fiquei sabendo que era Deus, que eu nem sabia também, entendeu? Sim. Aí fomos para Brasília. Chegou lá, os filhos tudo perdido. Tudo. Ó, a gente tinha uma vida tão farta, de repente a gente se viu, todo mundo amontoado, dos irmãos, tudo num quarto. Uma casa pequena, onde a gente morava, era cada um quarto. Sabe assim, a diferença de vida, assim, financeiramente, a gente, caramba, perdeu praticamente tudo. As Sim. coisas do meu pai tudo amarrou, assim, da minha mãe, os negócios, fazenda, o que tinha, sabe? E aí a gente foi para Brasília. Nisso, meu pai divorciou. Olha o tanto que Deus é tremendo. Meu pai divorciou da minha mãe no papel. Sim. Depois eles voltaram, só que o divórcio estava no papel. Ou seja, eles dividiram os bens. Se meu pai tivesse casado com a minha mãe ainda, quando ele faleceu, tinha amarrado todas as coisas. E aí Deus permitiu o divórcio, porque ficou separado as coisas dela e a dele. Quando ele morreu, enrolou as coisas dele, que graças a Deus agora já resolveu. As da minha mãe ficaram separadas, porque tinha muitos bens, né? Sim. Casa, chácara. Então, até isso Deus permitiu. Muitas vezes Deus permite as coisas, a gente não entende. Porque Verdade. se eles tivessem, né, igual eu falei, juridicamente casados, tinha enrolado tudo, tinha virado. Nossa. Porque quando ele faleceu, os amigos, dívida trabalhista de gente de fazenda que meu pai tinha dado dinheiro, tinha ajudado, não sei o quê, só que meu pai desorganizado, não pegava recibo. Quando ele faleceu, botou ele na justiça. Você sabe o que é trabalhista, né? E a gente sem dinheiro, ou seja, o inventário virou um abacaxi. E Sim. aí, minha mãe, perturbadíssima, porque quando ele estava indo para Brasília ainda, eles estavam indo nos terreiros lá em Brasília. Perturbadíssima, um dia assistindo a Igreja Universal de madrugada. Ah, tá. E aí Deus falou com ela. Ó, que Negócio do maravilha. copo, ela conta. Então, aí aquilo ali Deus falou com ela. Só que meu pai ainda ia no terreiro, minha mãe assistindo e indo para a igreja escondido. Olha só. Passou-se um tempo, mataram meu pai. Meu pai foi Meu assassinado. Deus. Ó, Lá em Posse, para você ver, Deus tirou a gente, de levou para posse. Brasília, Uhum. e ele foi assassinado em Posse. E ele, gente, é uma história tão assim que até hoje eu não sei explicar. Olha que doideira. Lá em Brasília, ele ia lá e ele conheceu um vizinho nosso lá de Brasília, chamava Clériston até. E aí conheceu o Clériston e tá, e Clériston tinha umas famílias na Bahia. Tá, quando meu pai foi assassinado, esse nosso vizinho chegou, ele estava viajando, chegou depois de 2 semanas. Eu falei, Clériston, mataram meu pai. Ele ficou branco, branco. Aí ele foi me contar que estava lá na Bahia, não sei aonde, há um mês atrás, tinha encontrado meu pai lá num pai de santo lá. Você acredita? Olha o tanto que o mundo é pequeno. Olha que. Verdade. Aí eu, Clériston, o que que ele falou? Aí ele falou bem assim: ele falou que ia ganhar muito dinheiro, que era o dinheiro para pagar a faculdade dos filhos dele. Ou seja, alguma coisa profissional Sim. envolvida, porque ele não falava com a gente, você tá entendendo?
Olha a que ponto, entendeu? E aí ele ficou assim, o Clériston sem querer falar, e, enfim, assassinaram meu pai. Gente, a gente perdeu o chão. Aí amarrou tudo as coisas, desandou. Minha mãe, coitada, só Deus na causa. Sim. Só Sua que mãe minha mãe, também participava, Ludmila, junto com seu pai, nessas questões aí de terreiro e tudo mais? sim, não assídua como ele, né? Mas ela ia, sim, ela ia, entendeu? E o inimigo, ele é tão astuto que quando meu pai faleceu, minha mãe já estava indo na igreja. Aí Ah, um amigo do meu pai, desse catecismo, ligou para ela e falou, Rosângela, Cássio mandou um recado, meu pai. Ele quer falar com você nesse negócio de psicografia, esse negócio. tá. E aí minha mãe não queria ir, porque ela já tinha jogado aqueles livros espírita tudo fora e tudo. E eu, vamos, mãe, vamos. E acabou que insistiu, minha mãe foi. Isso lá em Brasília, só com os amigos dele do catecismo de 1000 anos. O inimigo, ele luta, assim, e ele traz um engano, tão engano. Aquilo ali foi, tipo assim, a última cartada dele pra gente não converter, você tá entendendo? Mesmo meu pai morto, ele não queria perder a Sim. gente. Aí chegou lá, recebeu meu pai lá, e começou a falar um tanto de coisa. Gente, mas fala assim, mano. Quem não tem entendimento, cai, gente, cai. Chamando minha mãe de Rô, que era o nome que meu pai chamava minha mãe. Meu Deus. E falando para mim que eu tinha que obedecer minha mãe, que meu pai queria curtir os netos dele que ia nascer. Gente, pelo amor de Deus, quem morre não volta, não. É Você tá... verdade. Gente, tipo Verdade. assim, é muito inteligente o inimigo, ele sabe persuadir. Você Astuto, tá né? Ele entendendo? conhece mesmo, né? Hoje, a hora que eu, assim, hoje, depois que eu entendi que eu fui lembrar, eu falei, gente, olha que latada, que se eu não tivesse entendimento, minha mãe tinha voltado. Minha mãe passou tão mal esse dia, tão mal. Aí minha mãe começou a chorar, ficou nervosa, aí falou bem assim: não, meu líder de luz lá tá falando para mim ir, porque ela tá passando mal, obedece sua mãe, que eu vou estar com vocês e que eu vou ser o anjo de vocês. Ah, é. Minha mãe passou mal, a gente foi embora. Minha mãe falou: nunca mais eu piso nesses lugares. Só que Glória a aí Deus. minha mãe converteu e nós não. Aí iam os obreiros lá em casa orar. Ia lá em casa orar. Aí minha irmã mais velha um dia manifesta. Meu Deus. Manifestou, foi a primeira vez que eu vi que eu falei, gente, o bem e o mal existe mesmo, sabe? Sim. Ela manifestou e o demônio falou na boca dela, falou era para ter matado todo mundo. Eu ganhei sangue para matar todo mundo, inclusive, outro detalhe é porque a gente vai lembrando. Antes do meu pai morrer, nessa outra casa que tinha lá que o macumbeiro morava, mataram um cavalo lá a facadas. Um cavalo que tinha lá de um colega nosso, mataram a facadas, ou seja, um ritual para atingir meu pai, a nossa família. Eu lembro do meu pai contar pra gente, eu falar, pai, isso é macumba, pai, isso é macumba, um mês antes dele morrer, Sim. tá entendendo? Ou seja, o trem tava pior, meu pai dormia em Brasília, lá em casa, ele tinha um pesadelo, ele ficava falando grosso, sabe? Assim, uns trem mais, que você Sim. vai matar, você não sei o quê, tipo, tem pesadelo à noite. Perturbação mesmo, assim, ao extremo, de tanto que ele. E com certeza ele já estava sendo ameaçado, né? E tudo. Então, acho que juntava tudo, aquela opressão e tudo. E aí, minha irmã manifesta. Aí o demônio falou na boca da minha irmã. Falou, era para ter matado, era todo mundo. Eu ganhei sangue. Olha, gente, o povo brinca com isso, mas isso é muito sério. Eu ganhei sangue para acabar com a vida de todo mundo, para eles ficar fuçando na lama igual o porco. Olha só. Misericórdia. Aí a obreira falou: e por que você não matou, né, todo mundo? Aí Sim. o demônio falou: porque o homem de branco tocou no coração dela. Falou: você lembra que minha mãe do nada quis ir embora? Falou que Hum. foi Deus que tocou no coração da minha mãe para tirar a gente de lá. Só meu pai que ia, a gente não ia. Aí foi a primeira vez que eu comecei a. Falei: gente, existe, Deus existe. Ah, sim. Sua E ficha Deus. começou a cair, né? Aí começava a falar, a xingar a gente, assim, tudo xingar, mas xingava minha mãe tanto, porque minha mãe era a única que estava na igreja. Aí sempre essa minha irmã manifestava e o inimigo xingava a gente, xingava minha mãe, mas xingava minha mãe no ódio, gente, mas no ódio, tinha que espumar, porque minha mãe estava orando por nós. E minha mãe tinha puxado à frente, né? Tinha convertido. Sim. E aí foi. Só que mesmo eu vendo tudo isso adolescente, ainda caí no mundão. Aí Deus me chama, gente, há muito tempo. Deus me chama. Só que eu, adolescente, faculdade, ficava um pé lá e um pé cá, sabe? Sim. Eu acho que muita gente passa por isso quando é novo. Deus, eu sei, mas
eu vou curtir aqui um pouquinho. Eu sei que você está me... Eu sei porque hoje eu tenho ovelhas e pessoas mais novas que eu falo isso. As pessoas não, já é esse sentimento que eu tenho mesmo. Entendeu? E aí eu Sim, ficava pelão, pecar. Gente, eu já escapei da morte muitas vezes. Eu envolvi com droga. Nossa, só que graças ao meu bom Deus, eu nunca afundei na droga, eu nunca precisei ser internada, sempre trabalhei, estudei, mesmo fazendo coisa errada, sim. entendeu? Aham. E nisso foi indo, foi indo, foi indo, aí Deus foi, com o tempo, Deus foi alcançando a gente, foi alcançando, e Deus usava várias pessoas para falar comigo, várias, várias, várias. Depois de eu ter milhões de relacionamentos frustrados, eu vim parar em Goiânia, Sim. que eu estou resumindo, gente, porque aqui que vai começar a ficar bom. Eu vim parar em Goiânia, Hum, e aí eu fui parar em uma igreja que Deus usou uma pessoa, que eu nem sabia que Deus usava a pessoa para falar com a gente desse jeito, em profecia, eu não sabia disso. Eu vi o pessoal falando profeta, profeta, profeta. Eu ia na igreja, eu ia visitar, eu sentia aquele arrepiozinho leve. Nunca imaginava que Deus era aquele poder todo, eu não sabia disso. Aí Uhum. um dia eu fui parar na casa de uma pessoa aqui, dos pastores que eu amo demais, que é a pastora Ana Pastor Domerão. Fui parar lá assim por acaso, foi Deus que me levou. E lá a gente foi orar, Deus tomou aquela mulher num poder tão grande, falou a minha vida toda, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Aí Deus falou, a partir de hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a gente eita demora a glória, hein? entender, né? Aleluia. Glória a Assim, eu Deus. fiquei assim meio desnorteada no começo e eu entendi, eu falei, gente, o que é isso? Aí Deus sempre falava, vou te usar, nisso é de libertação. E nisso, eu fui parar nessa igreja. Eu já frequentava a igreja evangélica há bastante tempo, já tive encontros e tudo. Hum. Só que eu não, tipo assim, eu ia, eu gostava, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu nunca tinha sentido Tinha sido Deus. impactada, né? Eu não tinha tido encontro com Deus. Amém. A Bíblia não fala Certo. que a gente tem que nascer de novo? Sim. Sim. Não é à toa que a gente lê a Bíblia, a gente não entende, porque a gente não viveu a experiência. Ali eu nasci de novo. Ah, tá. Entendeu? Eu falei, nossa, é real, Deus está comigo, Deus guardou aí o mundo espiritual, e aí começou a fazer sentido várias experiências desde pequena nessa questão espiritual. Eu pulei uma parte aqui que eu lembrei da questão espiritual. Eu tinha uma vizinha no interior da Quimbanda, e Sim. a gente sempre conversava. Eu sempre gostei de visitar também. Eu visitava os centros espíritas, eu já adulta, porque eu ficava curiosa, assim, para ver essa manifestação. Eu tinha uma curiosidade que eu não sabia o que que era, mas era o que eu precisava viver para não saber como o inimigo trabalha. E ela mesma falou para mim um dia: ela falou, tinha um amigo nosso fazendo trabalho com um namorado lá, homossexual, aí não sei o que que eu falei lá de Deus. Ela falou: de Mila, quem liberta mesmo é Jesus. Ele queria fazer um trabalho para o cara parar de usar droga. Olha, aí ela, eu escutei da boca dela, ela é mãe de santo. Ela falou que quem liberta mesmo é Jesus. Aí ela contou que ela era da Deus é Amor, que ela ficava lá revelando, e na verdade quem estava revelando eram as entidades. Aí que depois ela largou a Misericórdia. igreja e falou, Misericórdia. Ludmila, É. só para frisar, você está me dizendo que essa pessoa, ela era frequentadora de uma igreja, que ela nessa igreja, ela revelava, mas ela revelava pelo espírito Maligno. maligno. entidade. É isso? Misericórdia. Aí ela contou para mim que revelava e que não era o Espírito Santo, eram as entidades. Aí ela foi e falou: quer saber de um? Eu vou logo para Quimbanda. Ah, tá. E tava na Quimbanda. Ela era minha vizinha. Aí a gente sempre conversava. Aí foi um dia que ela me contou que esse amigo, meu amigo lá estava lá, queria fazer um trabalho lá para uma pessoa, enfim. Aí a gente entrou no assunto, não sei como, mas você vê como Deus, ele é poderoso, ele é soberano. Então, uma pessoa que era cavalo, que é até hoje, serve o inimigo, eu escutei da boca dela que é só Deus que faz. Sim. Entendeu? Que é só Deus que. Olha para você ver, Deus, tanto que Deus foi falando comigo ao longo do tempo. Deus falou, queria dizer, ó, você vai lidar com isso aqui, mas quem comanda sou eu. Você tá Amém. entendendo? Nossa. Ludmila, você fez um comentário que eu achei super interessante, que a pessoa que está na quimbanda, né, ela sabe que é Jesus que liberta, sabe que ele é o dono da verdade, Sim, mas mesmo assim, a cegueira espiritual é tanta que a pessoa continua trabalhando para o inimigo. Olha como que o inimigo trabalha na mente das pessoas. É isso que o inimigo tenta fazer com as pessoas. verdade. Isso aí é muito forte Entendeu? isso. Aí fui parar na casa dessa pastora e ela falou tudo. Deus tomou ela, o Espírito Santo tomou ela e falou toda a minha vida e falou: a partir de hoje sua vida vai mudar. E realmente mudou. Aí eu realmente comecei a galgar uma caminhada com Deus de verdade.
Sim. Não era mais uma Ludmilla, porque eu já tinha me frustrado tanto. Mulheres que estão assistindo, que sofrem, homens também, mulher, na vida sentimental, é uma área que o inimigo Meu ataca Deus. Muito. Nossa, demais. Gente, é tanto engano, tanto engano, tanto engano. Eu passei por tanta frustração. Ó, eu tinha faculdade, eu tinha carro, tinha tudo, mas na minha vida sentimental era um fiasco, desde nova. Entendeu? Só pessoas que me maltratavam, que eram usuários de droga, e eu também era, e virava aquele. Não, Meu tipo Deus. assim, trágico. E juntou tudo isso, foi uma área que me pegou muito. Eu já estava assim, cansada. Área sentimental, né? Eu falei, Deus, antes disso eu já tinha falado, antes de eu parar lá nessa casa, eu já falei, Deus, a partir de hoje, eu tinha frustrado tanto, 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 eu falei, Deus, a partir de hoje, eu vou me guardar, eu só vou ficar com uma pessoa para me casar e que seja uma pessoa da sua vontade. Eu fiquei Amém. 3 anos esperando em Deus, 3 anos. Hoje o povo fica um ano, parece que o mundo vai acabar, gente, vai orar, vai ser encher de Não, Deus, é, Verdade. não tem paciência, entendeu? né? Não espera em Deus, né? Melhor você esperar uma coisa certa do que ficar. É. Vai quebrar a cara, volta, aí vai frustrando. Gente, experiência própria, enfim. E aí eu tinha saído de mais um relacionamento. Eu falei, quer saber de um? Agora eu vou viver para o Senhor. Amém. Aí nisso Deus falou comigo, falou, ó, eu tenho uma pessoa para você, eu vou te preparar e você vai trabalhar para mim, tal, tal, tal. Aí nisso eu comecei, realmente eu caminhava com Deus de verdade. Aí meu ministério começou. Aí eu Amém. firmei, eu não faltava um culto, eu tinha compromisso na igreja, eu aprofundei, eu comecei a ler Bíblia, eu comecei, sabe, assim? Sim. Aí eu me Ludmila, apaixonei por Jesus, e como que entendeu? foi o seu processo de libertação, né? Você comentou que na época que você era jovem, que você usava droga, que você fumava, bebida. Como que foi esse processo? Assim que você chegou na igreja ou você se libertou antes? Não, na realidade, o Espírito Santo já me tocava. Há anos eu já queria parar de fumar e não conseguia. Eu já sentia a necessidade, ele já era Deus, eu também não. Porque eu fumava só que eu falo assim, perto de outras pessoas, cigarro e maconha só. Bebida eu nunca. Já tinha experimentado cocaína, já tinha as drogas sintéticas, mas não, igual eu te falei, Deus foi tão bom que eu não afundei nesses negócios. Glória a Fumava cigarro Deus. Entendi. e maconha. Querendo ou não, é mais assim, de todas as drogas, é mais tranquilo, porque eu fumava e ficava em casa. Não saia igual essas pessoas que saem, né, 3 dias fora Sim. de casa. Não, eu tinha responsabilidade, eu tinha empresa, eu formei, entendeu? Aí, com o tempo, assim, eu já fui querendo parar. Aí foi uma das primeiras coisas que como eu era muito sozinha, eu passava o tempo assim, quando eu estava trabalhando, fumando. Aí eu sempre falei, Deus, tira teu sangue, tem poder. E Deus foi tirando à vontade. Foi me Glória a tirando. Deus. Amém. Fica aí até Uma dica, uma né? dica e uma palavra de fé para quem está enfrentando problema semelhante a esse, né, Ludmila? Porque há muitas pessoas aí envolvidas com drogas e não Ixi, sabem, muitas. né, o que fazer para É resolver, verdade. né? E aí, você é testemunho vivo de que Deus, Jesus Cristo, ouviu o seu clamor quando você o buscou e pediu a Ele que o ajudasse a se libertar desse vício, e Ele realmente te ajudou, né? E Glória tanto a que você Deus. saiu, né? Gente, sinceridade com Deus. Amém. Sinceridade, eu era sincera. Deus, eu entrei nisso, eu quero sair, eu não tenho força. É só o Senhor na minha vida, entende? Verdade. E foi indo, e Deus se agrada. A gente pode estar no fundo do poço, Deus se agrada do coração sincero. Não adianta Amém. você estar dentro da igreja, não sei o quê, você não ser sincero, você está entendendo? A sinceridade. E aí eu era sincera, Deus, eu estou aqui, eu quero servir, mas é com o Senhor, eu sozinha eu não consigo. Eu já tentei na força do braço, eu já. Aí foi indo, Deus foi tirando a vontade. Aí o Espírito Santo foi me preenchendo, até que um belo dia, Deus me batiza no Espírito Santo, me dá Ó, o dom que de. glória. Gente, Eita foi tão glória. forte. Eu nunca imaginei que era desse jeito. Gente, mas foi tão forte assim, na hora assim, tá, eu saí de lado assim que eu não conseguia controlar, eu bati na parede, eu assustei, E você porque estava onde quando você foi no no encontro, no encontro, né? encontro. Uhum. Eu fui para o encontro, não dessa igreja que eu congregava, com os outros amigos meus que tinham me chamado, num Sim. final de semana, e eu já sentia que eu ia ser. Eu já Ah, queria. Eu falei, Deus, agora eu quero que você me batize, e ficava buscando, sabe? E minha boca já ficava assim, aquela coisa, sabe, do Espírito Santo assim. E aí foi, Deus me batizou. Aí daquele dia Meu virou uma chave na Deus. minha mente, assim. Aí eu subi mais um nível. Porque ó, Deus, processos. Não verdade. adianta você querer chegar e já, são processos. Aí eu fui entender que o próprio Espírito Santo leva a gente para o deserto. Ai, meu Eita Deus, essa glória. parte é Nem me difícil. lembre, nem me Essa é lembre. difícil. Ixi, eu tenho várias ovelhas, amigos, estão passando. Gente, calma, vai passar. Você vai chorar uns dias, você vai, entendeu? Mas vai passar.
E Amém. aí Deus foi trabalhando isso em mim. Eu sofri muitas coisas, sofri rejeição, dentro da própria Meu igreja, Deus. pelo meu estilo, porque a igreja era assim, um pouco assim, digamos, o pessoal andava muito só de vestido, eu tenho empresa de meio ambiente, às vezes eu chegava lá de botina e de calça que eu tinha vindo do trabalho, as pessoas falavam, é essa daí que Deus vai usar, sabe essas coisas assim, gente, que a gente passa, Sim. que o pessoal olha muito a aparência, só que o meu coração era ainda é puro, e Deus via isso, entendeu? A profissão que Deus escolheu para mim. Então não tinha muito julgamento, assim, sabe? Coisas que eu passei dentro e fora da igreja. Você curte uma vida doidada, agora vai virar crente? Todo mundo. Ô, gente, eu escutei isso tanto dentro da minha família. Meu Deus. Difícil, É gente. difícil, é difícil. Muitas pessoas. Só que eu, ó, falei, para trás eu não volto. Tá certo. Não É volto, isso não. mesmo. Determinação, né? Determinação. Tem muita gente que passa por isso ainda, né, Ludmila? Das Passa. igrejas, né? Fica aí outro conselho, né, da irmã Ludmila, né? É Se você está verdade. sofrendo esse tipo de retaliação dentro da própria igreja, persevere, que o seu alvo Persevera. seja Cristo e não os Jesus. homens, né, Ludmila? Ou E até aí, mesmo dentro da própria família também, né? Tem muita gente gente, que Sim, sofre. acontece demais. Aí É, você tem que. Aí Deus foi me dando discernimento, que era o inimigo, eu fui aprendendo a lidar. O que que acontecia? Eu era muito assim, se a pessoa vir, eu falo na cara mesmo. Deus foi me ensinando, não. de não levar desaforo para casa. Olhar espiritual. Aí, quando eu via, família, uma pessoa vinha, eu sabia que era o inimigo usando, eu já tinha. Aí eu sempre ficava calada. discernimento, né? Discernimento. Tudo isso é para usar no ministério. Deus permite, gente, muitas coisas Deus permite para treinar, gente. Isso foi um treinamento. E aí Verdade. a pessoa vinha, falava, eu não falava nada no outro dia, eu ia lá, dava um abraço na pessoa e falava que amava. Gente, Meu você quer Deus, dar no meio. isso é coisa de Deus. Verdade. Isso é coisa do Espírito Santo É, mesmo. Aí se eu fui fortalecendo tanto nisso, Deus foi me dando uma sabedoria, que é coisa que só Deus dá, gente. Não é vivendo as experiências doloridas mesmo. E aí eu fui crescendo em Cristo, crescendo, e fui crescendo. Aí Deus vai. E eu comecei a orar em línguas em casa, orar em línguas. Eu passava horas orando em línguas, eu amava. Eu chegava do meu trabalho correndo, já para ficar orando em línguas, porque eu amava, sabe? Eu sentia a presença de Deus tão forte, mas, gente, mais forte, né? E aí eu comecei a entender que Deus falava que me usar no poder, eu não entendia nada disso no começo, entendeu? amém. E aí foi quando Deus falou comigo a primeira vez, eu caí no chão. Nossa, gente, foi lindo. Meu Eu Deus. orava tanto, eu escutei Deus falar comigo. Aí eu caí, eu assustei, eu caí. Nossa, que Aí experiência. Deus me levantou assim, igual uma pena, assim, uma pluma, botou de pé. Depois daquele dia, eu nunca mais deixei de escutar a voz de Deus. Aleluia. Glória a E Deus. aí, nisso foi. Deus começou a me ensinar, a expulsar demônio, me ensinar. Não, aí começou, aí Deus preparou uma situação de uma pessoa um dia que foi lá em casa, eu orei ali, eu expulsei meu primeiro demônio. Falei, gente, é assim. E quando eu vi, meu trem deslanchou. Oh, que glória. Aí começou a cumprir coisas que Deus falava no começo. Muitos amigos do passado, aí eu fui ganhando alma, de balde. Aquela galera lá de trás, sabe? Amém. Tudo querendo também, porque gente, a pessoa falar que não quer casar, não quer ser feliz, não quer ser liberta, é mentira. Aí o pessoal vê Ludmila, sabe? E via a mudança, e via Deus em mim, aí quer. Aí, na hora certa, Deus fala, ora, aí eu orava e a alma vinha. Aí eu ganhava e Deus vai levantando pastores, né? Pessoas para ir cuidando. E Amém. assim Sim, sim. eu vim vindo. E aí chegou a parte mais importante, que foi da área sentimental. Deus cumpriu, me deu um marido maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Ah, que Que era bom. da Umbanda, que eu orei para ele a primeira vez. Olha que Peraí, não, peraí. Meu Deus, não, Agora, isso não, aí, peraí. agora nós vamos querer Isso aí, saber. você não escreveu isso no seu resumo, não, não, né? Verdade. Não, essa parte aí agora você vai ter que detalhar, Vai ter que detalhar né? essa Vai ter que eu parte. vou detalhar. contar. Porque eu também guerriei pela minha esposa missionária, né? Eu guerriei por ela, né? Ela não era evangélica, não. Guerriei por ela e hoje, graças a Deus, né? É missionária Verdade. numa igreja evangélica. E aí eu quero saber dessa história aí, É né? verdade. O povo quer O saber. povo O quer povo quer saber. saber, E a né? gente também. É, o povo, como é que foi esse Gente, negócio aí? Deus, ele faz umas coisas imprevisíveis. Eu confesso para vocês, que eu achava que pelo tempo que eu achava que Deus ia me dar uma pessoa crente. Eu achava. Preparada, né? Ixi, essa vai sapatinho de fogo. Aí Amém. tá. Tinha uma academia lá perto da minha casa, de Muay Thai. E eu sempre fiz artes marciais, que era uma das coisas que o pessoal da igreja me julgava também. Esporte, eu sempre pratiquei esporte. Sim. Do meio ambiente, esporte, tudo nada a ver, né? Aí
Fui parar lá um dia. Fui parar lá um dia e eu mal sabia que Deus já tinha uma pessoa lá me esperando. Uma pessoa que era viciada em cocaína, viciada em bebida, família toda da Umbanda, tinha terreiro e pedia para Deus para sair, eu nem sabia de nada disso. Aí conheci o Fabrício, meu professor de Muay Thai. Amizade, gente, nunca imaginei. E nisso ele tinha um altar, ele morre de rir contando isso hoje. Tinha um altar de São Jorge enorme lá, né? Nossa. Ah, tá. Um dia eu não sei nem que, mas ele que coitado, igual ele falou, ele aprendeu, cresceu achando que aquilo era Deus. Um dia eu falei, você conhece Deus? Olha essa conversa. Tinha nem intimidade. Aí ele pegou um colarzinho de São Jorge que ele tinha assim, conheço. Aí Ah, não foi eu que falei aquilo, foi Deus que falou na minha boca. Falou assim: se você conhecesse Deus, você não fazia altar para outros deuses. meu Aí eu Deus. arrepiei na hora. Aí eu fiquei, gente, o que eu falei? Não sei o que, fui embora assim, sabe? Aí passou esses dias, eu fui lá treinar de novo e tava passando uma música do pregador Lu, Árvore de Bons Frutos, que fala daquela passagem da Bíblia. Árvore de Sim. Bons Frutos. Aí eu fui e Uhum. falei para ele, falei, essa música fala da Bíblia, não sei o que, aí eu arrepiei de novo, só que eu não sabia. E nisso, a academia fechou, ele foi embora, voltou um dia depois de quase um ano, ele me ligou para mim fazer um negócio na fazenda dele, da família dele. Já era Deus aproximando, eu não sabia. Nisso ele estava viciado, ele já orava de noite, pedia Deus me liberta disso, se o Senhor existe, me liberta, e eu não Ah, sabia. sim, sim. Eu não sabia. Ah, E a gente ficou amiga, a gente se aproximou, e eu sempre chamava ele para ir para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu morava sozinha, ele era a única pessoa que entrava lá dentro da minha casa. E Deus permitia, assim, porque sempre Deus falava comigo, sabe? Não, afasta de fulano, não sei o quê. E ele, Deus deixava. Só que eu pensei, uma alma, uma ovelha, nem imaginei. E aí a gente começou, e ele não ia para a igreja. Todo dia, igual o inimigo tirava ele do caminho. Aí um belo dia ele arrumou uma confusão lá, quase quebrou o dedo e foi parar na igreja, todo quebrado. Foi comigo. tá. Aceitou Jesus, manifestava na igreja, vomitava comida Meu consagrada. Deus. Nossa. Uhum. Olha. E a gente Pesado. amigo. Aí eu louvava e eu vi assim, veio no meu coração, Deus, olha, Deus é esperto. Chama ele para louvar com você, pra você ajudar ele a romper. Olha a inocência da criança aqui. E eu, vamos louvar comigo? E ele, vamos. E a gente ia lá para casa e ensaiava os louvores. Já era Deus preparando. Sim. Entendeu? Aí a gente ia para a igreja e louvava, louvava. E quando? E depois eu comecei a orar para ele. E aí foi, eu comecei, Deus começou a me usar com ele para expulsar os demônios, porque a libertação, gente, é um processo. Ainda Sim. mais ele que já tinha uma jornada, não foi do dia para a noite. Sim. E aí a irmã dele, que serviu o terreiro também, começou a ir para a igreja com a gente. Aí manifestava também. Aí eu orava para os dois. Meu Só Deus, que o que guerra, Fabrício hein? já foi mais. Não, É, já Meu passou. Deus do guerra céu. pesada. Agora a mãe dele aceitou Jesus e bateu nas águas agora, fez um Ah, que mês. glória. Nó, que Glória a Deus. bênção. Glória a Deus. Que bênção. Que vitória, hein, irmã? Deus vai fazendo a obra aí. Do nada um dia. Ai, meu Deus do céu. Já vem Deus bomba, foi hein? Já vem bomba, não é bomba, não, né? aí, tipo assim, qualquer trem assim. Mas já fazia um tempo que ele estava convertido, sabe? Ah, Porque tá. senão não tinha casado. Porque eu pensei. Aí Deus tocou nele. Você acredita que Deus tocou nele? Ele parou de usar a droga do dia para noite? Ué, Geralmente não é assim, não. né, não. Com ele foi. Eu orei para ele assim. Ele sentiu o Espírito Santo e foi. Deus não usou a mim. Nunca mais ele usou. Gente, olha que loucura. Nossa, que bênção. Ele conta isso. Ele conta assim. O povo fica Foi um assim, milagre. abismado. E aí Deus foi e falou com a gente. Falou: ó, eu tenho um projeto com vocês dois. Que Deus não obriga ninguém, né, a Não. nada. É. Mas como a gente já era bem próximo, a gente já gostava das mesmas coisas, aí a gente foi e casou. Ah, Aí que também bom. rompendo no ministério. Ah, que Eita bênção. A glória. gente tem um filho lindo. Deus falava que eu tenho um filho homem, né? Que ia Ó, chamar Isaac. O Isaac já tem 1 ano e 2 meses. ó. Que Não, Deus. gracinha. gracinha. E ele é um exemplo para a família dele. Todo mundo pede oração para ele. Todo mundo quer vir, foi para a igreja. Quem não foi já está quase indo. No Meu terreiro lá, Deus. Deus falou que ia fechar, fechou. Glória a Deus. Aleluia. Então, Glória a assim, Deus. coisas que só Deus faz. Então, eu falo para Só. as mulheres e homens, mas as meninas, igual eu vejo tanta menina, gente, eu falo, gente, espere em Deus, eu falo, sabe? Espera, confia no Senhor, por mais que demore, sabe? Fica em santidade, não fica com qualquer um, porque é bonitinho, porque o olho é verde, porque, entendeu? Isso é ilusão. É Verdade. verdade. É verdade. Ilusão. Nossa, falou tudo. Ilusão. Entendeu? E isso acontece muito. Eu tenho muitas amigas que é da minha época que estão solteiras hoje. Eu falo, meninas, espera, ai, mas não sei o quê, ai, mas não sei o que. Eu falei, gente, eu aconselho, sabe? É. Fique em paz, espera, porque Deus, ele é
fiel para cumprir, tem que obedecer, entendeu? Não tem como a gente querer que Deus cumpra as promessas sem obediência, sem você estar alinhado com o propósito, né? Verdade. Teve muitas pessoas, amigos meus, que começaram comigo e se desviaram. Por causa de relacionamento, gente, não, É. Que começaram a entendeu? igreja juntamente contigo, é isso? Amigos de infância que começaram na época que eu comecei, aí, a hora que Deus dá o primeiro arroz, que pede a Sim, primeira renúncia, tem gente que não. não Não suporta. suporta. Não, gente, eu falo, tem que ó, perseverar. Porque como a gente é novo na fé e Deus fala, não faz isso, afasta de fulano, sei lá, alguma coisa que Deus pede. Ah, que nada, que não sei o quê. Sabe aquela coisa assim? Sim, sim. Teve uns amigos meu homem também que se envolveram com meninas, Deus falou que não se envolveu, não deu em nada, e tá aí. Aí você vê que fica aquela coisa assim, ai, Lúdia, eu tô bem, mas será que tá bem mesmo? Entendeu? Você vê que a pessoa tá vazia, assim, você vê que a pessoa Falta olha algo, pra né? mim assim. As pessoas olham assim pra mim e ficam, gente, a gente fica sem acreditar, sabe? Assim, nossa, Ludmilla tá até hoje, sabe? Até hoje, assim. Então tem que perseverar. Pois é, do meu marido ele era da Umbanda. Ai, o Que Fabrício. bênção. Que E era bem. viciado mesmo. 10 anos. Ele era viciado em maconha? Cocaína e bebida. Nossa. Nossa, cocaína é pesado, né? Você vê, muito mais pesado do que o A que bebida era. também? E bebia muito? Aham, bebia. E aí, Deus tocou nele e ele, de um dia para o outro, ele parou. Ele parou. Isso é um milagre, né? Porque a gente Milagre. já trabalhou muito em casa de A recuperação. recuperação, Nossa, acompanhando as pessoas, né? meu Levando a Deus. palavra, pregando. Quão difícil é E a gente viu poucas pessoas se se recuperando, se libertarem. libertando. Pouquíssimas Pouquíssimas pessoas. pessoas. Pouquíssimas. E escutar um testemunho assim, né? É muito lindo. Isso traz esperança, Traz né? esperança. Traz Quero esperança. trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Está escrito lá em Exatamente. Lamentações 3. Sim, se aconteceu com o seu marido, né, Ludmila? Pode Pode acontecer com acontecer. qualquer Com qualquer viciado pessoa. aí, É né? verdade. Basta ele E fazer o ele mesmo que ele fez. pedia. Ele falou que pedia. Ele conta que no quarto dele ele ficava escrevendo assim. Tipo, quando estava usando, assim, Jesus me salve, Jesus me salve. Porque ele queria e ficava, Deus, eu não. Aí ele chegava aí lá no terreiro da tia dele, fazer os negócios para ver se. Que era o que ele achava que era, né? Aí o trem fazia era piorar. Não, ele também, ele tem muita coisa assim que ele viveu, sabe? Se o dia ele for contar assim, coisas bem piores, porque ele chegou aí mesmo a fazer. Eu só ia para ver os espíritos falando, ele não, ele chegou a fazer Fazer, trabalho, fazer essas trabalho, coisas, né? sabe? Aham. E aí, graças a Deus, tá limpa a mãe dele, que Deus, quando a gente casou, a gente fez 3 anos de casado agora, quando a gente casou, Deus falou, eu vou alcançar sua mãe. Demorou 3 anos. Outra coisa, o tempo é de Deus. É. Deus faz as promessas, as pessoas, a ansiedade, né? Não quero para ontem, acaba atropelando, acaba atrapalhando o que Deus está fazendo. Sim. Então, do nada, a mãe dele, eu vou, começou a ir, já aceitou Jesus, Ah, que batizou e tá lá. benção. Nossa. E Que no A começo bênção. obra, ela criticava. obra completa, perfeita de Deus, É né? Né, verdade. Ludmila? Família abençoada, o Senhor restaurou, né? Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar É. foi restaurado, né? Na sua Nossa. vida. E aí, meus irmãos, praticamente todos aceitaram Jesus. Tem só 2 que não é assíduo, mas Sim. aceitaram. E graças a Deus estão libertos, todos formados. Minha mãe está firme até hoje, Ah, sabe? que Eu tenho uma benção. irmã já que prega o evangelho e tudo, a outra também. Então, assim, gente, sabe? Foi Deus que cuidou da gente, porque de onde a gente veio, que a gente passou esse assassinato do meu pai. Meu Deus. Deus é tão maravilhoso. Tem uma história que eu não escrevi para vocês, que eu vou contar aqui. Teve uma época no começo que eu quis desistir, que foi muito difícil. Sabe aquele começo? Nossa, comi isso. E aí, essa mesma pastora que orou para mim, um dia minha irmã teve um sonho, essa que prega o evangelho hoje, a Janaína. Ela falou: Mila, eu sonhei com meu pai. Meu pai todo arrumado, assim, e ele apontava para um alvo, e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Falei, Sim. sério, e tal. No começo, o inimigo ele bate muito forte para desistir. Ainda mais quem tem ministério chamado, essas coisas, vocês sabem disso. E a gente não tem entendimento, eu tava meio balançada, eu que nada, vou isso é canseira e tal, aquela coisa, né? Sim. E aí, essa pastora, sem saber de nada, vai orar para mim, aí Deus toma ela e fala:
Sabe o sonho que a sua irmã teve? Fui eu que mostrei para ela. Você lembra que seu pai pediu perdão? Gente, você acredita que eu nem lembrava disso? Antes do meu pai morrer, ele pediu perdão para minha mãe, para a gente, para todo mundo. Aí Deus falou: Você lembra que ele pediu perdão? Aí eu, pá, caiu aquela ficha assim. Aí ele falou: Filha, Satanás não trabalha com perdão, não, fui eu. Meu Entendeu? Eu Deus. tava bradando no coração dele, ele já sabia que ia vir para salvar. Olha, olha, entendeu? Eu até me emociono de falar isso, porque assim, na hora a gente fica tão perturbado com as coisas assim, os problemas da vida, Sim, e eu me bateu aquela flecha assim, eu falei, gente, meu pai, porque Deus ele cobra conforme o conhecimento. E meu pai não tinha o conhecimento de Deus, só que ele tinha um bom coração. Meu pai tinha um bom coração, ele ajudava muita gente. E aí, no sonho, o alvo sou eu. Ele mostrou para minha irmã. Se o trabalhar de Deus é tão diferente que se você não, sabe? Aí ele falou, filha, você lembra que ele pediu perdão? Deus falou para mim, isso aí, para mim. Era eu, fui eu que Satanás não trabalha com perdão. Meu pai já sabia que ia morrer mesmo, ele já sabia, porque ele pediu perdão não só para a gente, para outras pessoas que ele teve atrito, entendeu? sim. Aí Deus falou: Satanás não trabalha com perdão, eu trouxe o arrependimento nele para me poder salvar. Aí falou que um dia a gente ia se encontrar e tudo, e aí, gente, aquilo me deu uma força para me seguir. Que Uhum. maravilha, irmã. Sabe, assim, para me Maravilha. seguir, porque a misericórdia de Deus ela é tão grande, porque meu pai não era conhecedor da palavra, ele não era, mas ele era boa pessoa e ele arrependeu. Uhum. E fala que não é pela graça que Deus salva, basta reconhecer e tal. Sim. E aí ele arrependeu, pediu perdão pra gente, entendeu? E Deus salvou, e aí veio através desse sonho, e ele mostrava, minha irmã Milha, ele mostrava um alvo, sabe? E eu, gente, como assim? Aí Deus falou, o alvo sou eu. Glória a Você não vai Deus. desviar, não, não olha para a esquerda. Aleluia. Aí foi quem me deu aquele empurrão. Aí dali eu falei, não desvio mais não. Amém. Deslanchou, Entendeu? né? Glória Foi. a Deus. Então, assim, coisas que Deus faz. Deus é bom, gente. Bom, Deus é bom. As pessoas acham que Deus é um carrasco. Deus não é. Deus é bom, entendeu? Deus é Ele pai mesmo, né? corrige. ele corrige. É. Ele é Deus de misericórdia, né, Ludmila? Ele é Deus de misericórdia. E meu pai, aos 45 do segundo tempo. Foi igual mesmo cenário do ladrão na cruz, né? Talvez, né? Isso. Que reconheceu Parecido. ali Jesus como Verdade. superior autoridade, como Deus, né? É verdade. Nossa, que maravilha. E Deus, Coração quebrantado, né? coração aquebrantado, exatamente. Arrependimento. É, É E isso que o Senhor aí ele busca. falou que meu pai, quando estava no cativeiro, ele falou, pai, eu peço perdão por tudo, tal, 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 que meu pai foi sequestrado, né, antes dele. E aí falou, só peço uma coisa, alcance os meus. Aí Deus sempre fala para mim, meus irmãos, usa várias pessoas. Eu tenho uma aliança com teu pai, eu fiz uma promessa que nenhum vai ficar para trás. Olha que lindo, a lindo. grandeza do Senhor, você está entendendo? Lindo. Fala que Jesus veio para acabar com as obras do inimigo. E Sim, acabou com as obras do inimigo na minha família. Glória a glória a Deus. Que Deus. Entendeu? E bênção. do meu marido e de outras tantas famílias que a gente ora e a gente vê testemunha, a gente vê, então, é muito real. As pessoas desacreditam que nada, que não sei o que, que não tem nada a ver. Gente, tem sim. Entendeu? O mundo espiritual tá aí para destruir, para enganar. Eu falo, eu sou experiência viva, minha família é experiência viva. Tenham fé, busca Jesus. Lá nos comentários, passou muita gente pedindo ajuda, eu não sei se você viu lá, Eu vi. pedindo ajuda para mim. Eu sempre falei, gente, busca uma igreja, Deus, ora que Deus levanta pessoas para te ajudar. É, Você no céu vê gente sofrendo para todo lado, e não Sofrendo sei o para todo quê, lado. Sem entendeu? Não, saber o motivo e a causa e motivo, né, Ludmila? Que tudo acontecendo no mundo espiritual, né? Guerra, batalha espiritual, né? é verdade. Entre anjos e demônios. E as pessoas elas não sabem, né, Ludmila, que o sofrimento delas estão ligados a as suas escolhas e a falta de conhecimento bíblico, né? De que, principalmente, que Jesus Cristo está ao nosso lado para nos ajudar nesses momentos difíceis, não é verdade, Ludmila? é. E assim, muita gente me pede ajuda e tudo, e fala, Luz, como é que você conseguiu? Sua família, amigos do meu marido também que usavam drogas com ele, inclusive esses dias tinha um aqui em casa, chorando, pedindo ajuda. Então a gente ora, só que tem uma coisa, pastor. A pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Tem A que gente querer. ora assim, esse primeiro passo é o mais difícil, É, entendeu? A gente ora, as pessoas aceitam Jesus, daí some. Aí pensa que não é, aparece, todo quebrado. é Aí É, chama verdade. gol, aí some. Aí a gente não, é. É. entendeu? E Deus vai fazendo a obra. Vocês têm alguma pergunta? Não, eu.
Eu gostei muito, né, de ter escutado, É, assim, o testemunho em detalhes, e só reforça o pensamento e a fé que eu tenho que Jesus, ele liberta, né, é, que Jesus transforma, que Jesus restaura aquilo que o inimigo tenta roubar. E eu fico muito maravilhada quando eu vejo uma família assim, sabe, que saiu das garras do inimigo, porque Jesus é vencedor, né, e vocês também foram vencedores. Então é muito bom saber que a gente faz parte de um povo seleto. Um povo seleto por quê? Porque muitas pessoas não querem participar disso. Muitas pessoas não querem abrir mão das suas vidas, das suas próprias vontades para seguir Jesus, né. E a palavra do Senhor já fala em João 10:10, que o diabo veio senão para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenham vida e vida em abundância. Não é uma vida medíocre, é uma vida em abundância. E graças a Deus que você e sua família encontraram essa vida em abundância, né. e Muito graças a Deus bom, que pôde nos ajudar, né? verdade. Contribuir com o seu testemunho. Eu sei que muitas pessoas, sabe, Ludmila, não têm coragem de fazer o que você fez, né? Elas não têm coragem de mostrar a cara e falar das coisas que você viu e viveu dessa forma que você falou. Então, o inimigo, ele está conseguindo, infelizmente, né, ele está conseguindo retrair a igreja, calar a igreja. Mas Deus tem os seus remanescentes, né? Esse canal, por exemplo, é um canal que a gente não está preocupado realmente com isso. Nossa preocupação é em fazer a vontade do Senhor. E eu agradeço a Deus por ter te trazido para esse canal para dar esse testemunho, porque você faz parte desse remanescente que Deus levantou. E Deus tem usado você, né, e tantos outros para abrir os olhos daqueles que ainda se encontram na escuridão. Não é isso, Verdade. Ludmila? Então, eu tenho a certeza absoluta que tudo que você disse no seu testemunho aqui vai ajudar muitas pessoas. Inclusive, né, você também trouxe assim a realidade daquilo que seu pai viveu e aquilo que ele vivia era errado. Então você mostrou isso, você não escondeu, você mostrou o que ele vivia, o que seu marido viveu na religião que ele frequentava era errado. Porque se não fosse, né, o nosso Jesus, o Jesus bíblico que nós conhecemos, não teria mudado, né, não teria vencido essa batalha. Então, o que de fato mudou a vida do seu marido foi Jesus. O que de fato mudou a sua vida foi Jesus. O que de fato mudou a nossa vida foi Jesus Cristo, Jesus Cristo. né? Então Jesus, mais uma vez, através do seu testemunho, se mostrou superior a qualquer outro espírito, a qualquer outra linha, qualquer outro segmento religioso. Jesus, ele é superior, né, Ludmila? Sempre foi e sempre será. Entendeu? Eu falo, falo e repito. Foi Jesus que me salvou, que me libertou, libertou a minha família e tem cumprido tudo que ele prometeu nas questões, igual eu falei, do inventário, dos negócios do meu pai, tudo. No tempo certo, quando a gente amadureceu, meus irmãos, ele foi desenrolando cada coisa, entregando os bens. Ele sempre falava, vou restituir cada centavo, e assim tem feito. Entendeu? Eu sei que tem pessoas que têm causa na justiça, coisas também que acontece muito, pessoas procuram, gente, há um tempo certo, firma com Deus, no tempo certo. Gente, Deus basta um estralar de dedos, um piscar de olhos, Deus É, faz. Tá Exatamente. entendendo? Falo isso direto. verdade. É. Não é no nosso tempo, do nosso jeito, a ansiedade no mundo de hoje, a geração fast food, né, que fala, isso Sim, atrapalha. Não, Então, assim, paciência, perseverança em Cristo, sabe? É isso. Eu falo isso para todos. Vida sentimental, a minha restaurada, vida financeira, sabe? Minha família, graças a Deus, a família do meu marido, Deus tem feito grandes coisas. Deus faz, gente, Deus faz. Só que Deus quer um compromisso. amém. Ele quer uma aliança e um compromisso. E é isso que eu falo para todos. E agradeço a oportunidade, né? É, Deus que deu tudo certo, mesmo com deu os. tudo certo, graças a Deus, foi possível gravar, né? verdade. Deu tudo certo. E de coração, irmã Ludmila, nós aqui dos Salvos, nós agradecemos, tá? A sua Obrigada. ajuda, a sua contribuição. Eu que Eu agradeço. fiz, na verdade, convite a mais pessoas também, né? Porque eu vi que ali alguns testemunhos, de certa forma, foram interessantes, né? Só que você foi a única que aceitou. Mas eu entendo também que não é fácil, né? Não é fácil. Eu sei que o inimigo, ele, de certa forma, Batalha muito, né. batalha muito nessa área, na mente das pessoas.
E até para a gente gravar essa nossa entrevista foi difícil, né, Ludmila? Um pouquinho complicado, né? Foi. Mas no Mas graças final, a Deus nós conseguimos, o Senhor lutou a nosso favor e ele prevaleceu. E eu tenho a certeza, irmã Ludmila, que esse testemunho vai ajudar a muitas outras pessoas. Se uma única pessoa for beneficiada desse testemunho, já está valendo nosso esforço, Verdade. nosso trabalho, não é verdade? Porque uma alma salva vale para o Senhor mais do que tudo, o mundo inteiro perdido. É Então verdade. é isso que nós cremos, né, Ludmila? E eu só posso agradecer a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te abençoando, a você, ao seu esposo, ao seu filho, os seus negócios, toda a sua área, seu ministério, que Verdade. você prospere infinitamente mais na presença do Senhor, tá? Porque o que você fez aqui, pode ter certeza absoluta, você trabalhou para Jesus hoje. Só o Senhor pode pagar, né? Só Jesus pode te É recompensar, verdade. né?